Boa noite a todos. Estamos aqui novamente com todo carinho para mais uma noite agraciada pela dádiva de Deus. Porque todos os momentos da vida da gente, cada dia, cada hora, cada segundo, cada momento da vida é uma dádiva do Criador. Então, nesse momento, meus irmãos, eu vou iniciar buscando as minhas reflexões no ensinamento de Jesus, com a prece que Jesus ensinou a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Amém. Pois só a ti pertence o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai, Jesus, por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Com esta prece, Jesus, nós te pedimos a bênção, o amparo e a proteção por todos nós, Senhor. Meus queridos irmãos, a gente escolheu aqui para buscar uma reflexão sobre a questão dentro dos ensinamentos, né? Mas antes de eu falar sobre a questão do tema, é importante a gente lembrar que tudo que nós falamos, levantamos, as questões, as reflexões, temas variados, mas está tudo dentro do ensinamento que é do Mestre Jesus. Que a gente, na medida que a gente vai compreendendo, buscando a compreender ali o significado da ciência divina, significado da religião, né? No caso da doutrina espírita, ela tem ali as suas bases nessa, que ela também é ciência, ela também é religião, né? E ela também a filosofia, porque são as três forças dela. E sobre essas questões, a gente vai aprendendo o significado do sentido espiritual na vida corporal, né? Para a gente ter maior aproveitamento na vida, né? Eu lembro de uma passagem quando Paulo fala assim: aquele que faz caso do dia, ao Senhor o faz. Eu olhava aquela frase e ficava assim: puxa Deus, mas como fazer caso do dia? Como fazer isso? Sempre que a gente está aproveitando, né? Sempre que a gente está aproveitando o normal, passando pelo dia, passando pelas horas, passando pelas circunstâncias, seja da nossa maneira, com o nosso jeitinho de ser, né? Essa frase ficava na minha cabeça. Por que Paulo falava isso? E realmente, depois que a gente vai absorvendo mais entendimento dentro das informações que os grandes esses espíritos que decodificaram o ensinamento do Mestre Jesus vai passando para a gente o significado das coisas, a gente vai aprendendo a pensar dentro da ciência divina, que é toda uma aprendizagem de pensamento mesmo. Então, cada momento aqui na vida reencarnatória, cada momento aqui na vida corporal, ela é uma dádiva para mim, que sou filho do Criador, para dádiva não só para mim, mas para toda a minha grande família, que é a humanidade. Então esses momentos são momentos assim, de ouro para o meu espírito. São as chances que o meu espírito tem de novamente aprimorar ali as minhas habilidades, aprimorar ali os meus dotes que eu tenho dentro do meu campo de aprendizagem que eu tive, em todos os setores da minha vida aqui, no sentido de profissão, no sentido ali de ser um bom filho, de sentido ali de pai, né? De sentido ali de marido ou namorado, todos os sentidos da vida do espírito, né? Quando ele esteve sob a condição, né? Que ele albergou aqui dentro da vida reencarnatória, ele é uma chance, né? É como se Deus quisesse a todo momento que eu tivesse as chances que eu preciso ter para que eu pudesse desenvolver ali as minhas partes, que são as minhas potências de forças, que Deus colocou quando criou o meu espírito. Então, o tempo ele é precioso.
Então, o aproveitamento do tempo, o aproveitamento, como Paulo pega e fala, né, ele vem justamente disso, de você saber o sentido, né, é, é, da sua vida na vida de Deus. O sentido da sua vida na vida das pessoas, aquilo que você faz, qual é esse aproveitamento que você vai ter, como que é esse aproveitamento, né? Então, a gente vai aprendendo muita coisa para que a gente possa chegar e vencer, né, os percalços do caminho, os obstáculos, porque todos nós que estamos aqui no plano da reencarnação, passando por esses aprimoramentos, pelos resgates, né, passando pelas chances ali de novamente estar em cena, né, junto com aquele irmão que às vezes foi um comparsa meu do passado, que hoje às vezes eu nem tive amizade com ele, mas às vezes ele se encontra dentro do ambiente de um trabalho, às vezes dentro do ambiente de uma casa familiar, às vezes dentro do ambiente da minha própria família, né? Às vezes foi um comparsa meu, ou às vezes foi um grande amigo, a gente não sabe, mas com a oportunidade, o Criador me dá novamente direito a vir em cena novamente. E a dádiva de Deus é isso aí, da presença minha, estando ali, vivendo nessa existência corporal. E a gente sabe que contra a gente, né, o início de toda a jornada nossa contra a gente tem séculos e séculos de sombras dentro da nossa intimidade. O nosso irmão Emmanuel sempre fala isso, né? Contra a nossa iniciativa, temos os séculos e séculos de sombra dentro da nossa intimidade. Assim, erros também. Então, assim como nós tivemos muitas qualidades, aprimoramentos, aquelas coisas que nós ganhamos ali de inteligência, né? Quantas vezes a gente aprendeu nas escolas, repetidas vezes, quantos cursos de faculdade que a gente já teve, né? No tempo nosso espiritual, quantos cursos a gente já teve. Haja visto quando a gente para pensar, por exemplo, na questão de você perceber, né, uma questão do cotidiano, né, de você perceber, por exemplo, que você tem um dom, você perceber, por exemplo, ali um raciocínio lógico, que você faz assim, aquele raciocínio com muita precisão, parece que não veio do nada, que você já sabe aquilo, mas isso é tudo resultado de aprendizagem espiritual, né? Então a gente vem com essas vantagens dentro da nossa consciência, né? Aprender a pensar, nós aprendemos a pensar em várias esferas da vida, como pai, passando por várias experiências, diversas experiências ali, como um profissional, e que fica ali na nossa memória mnemônica, trazendo à tona na nossa percepção, né? Quando raciocinamos ali muito rápido sobre uma questão, que aparentemente parece que aquela questão que nós estamos passando por ela é uma questão nova, né? Mas temos uma precisão de percepção, de julgamento muito grande, mas aquilo ali já são experiências do Espírito, a nossa experiência que está todo vapor dentro do nosso ganho de percepção que nós temos, né? A gente tem um juízo de valor sobre as coisas, sobre as circunstâncias, sobre os momentos, sobre as pessoas, né? Então, esse juízo de valor, ele não foi adquirido assim de graça, né? Ele foi adquirido com muito esforço, com muita dedicação, né? Com muito trabalho, com muito empenho, com muita perseverança, né? Com muito devotamento nas questões da nossa vida reencarnatória, da nossa vida corporal. Então, é isso que faz a questão do progresso em nós, né? E a reencarnação, ela é uma consequência da lei do progresso, né? Quer dizer, senão não haveria progresso. Eu iniciei, por exemplo, ali uma aprendizagem, né? E que simplesmente aquela aprendizagem eu não consegui terminar ela, se eu não precisar de uma outra vida, de experimentar aquela aprendizagem lá na outra vida, né? Como que eu vou fazer para chegar no ponto ali de formação de pensamento daquela aprendizagem, né? Eu precisaria mais tempo. Esse tempo o Criador nos dá para nós quando nós retornamos um novo corpo que o Criador dá para nós, quando chega o nosso momento novamente de estar presente novamente numa nova vida existencial, corporal, né?
Isso traz para nós que a gente está estudando a doutrina espírita, um alento muito grande. Isso nos consola, nos consola assim, na nossa intimidade. Fala assim, puxa vida, né? Eu sei que dentro de mim tem várias imperfeições, que até então eu falava que era pecado, mas o significado do pecado, para nós que estamos estudando a doutrina, né, são equívocos. Né? Porque quando a gente ignora, por exemplo, uma verdade, nós praticamos vários equívocos. Né? São infindáveis os equívocos que nós praticamos contra as pessoas. Hoje a gente vê, por exemplo, nas reações de cada um de nós, quando a gente vai relacionar, conviver, a gente vê, presencia, né, no nosso dia a dia, nós mesmos cometemos vários equívocos. Né? Então, na medida que a gente vai ganhando terreno dentro da nossa evolução, nós vamos ganhando tanta experiência que a gente deixa de praticar certos equívocos na vida, muitos equívocos. Acaba não praticando muito equívocos, né? Acertando mais. E esse acerto mais é que vai brilhar a nossa luz que nós temos para brilhar dentro de nós. Que tanto Jesus falava assim, brilha a vossa luz. Né? Então, baseado dentro dessas ideias, né, sobre a questão contra nós, existe ali muitos erros do passado que a gente não sabe ainda, né, mas que a gente, pelas nossas tendências instintivas, a gente tem assim como fazer uma avaliação sobre nós mesmos. Né? Então, utilizando aqui uma pergunta do Consolador, no livro do Consolador, ele vem falando para nós assim, fez uma pergunta para ele, falando assim, qual o sentido do ensinamento evangélico? Né? Porque todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. A gente está se reportando essa ideia aqui, justamente porque para a gente ter assim, uma ideia do que é a gente passar por uma determinada coisa, né? E conseguir êxito naquilo, né, que a gente está fazendo. Porque tudo que a gente vai iniciar, como um processo de aprendizagem, tudo que a gente vai fazer aqui no planeta Terra, a gente está sempre em franco desenvolvimento, Né? Quando você vai relacionar com um determinado tipo de pessoa, você entra com aquilo que você tem dentro de você, né? Com seu jeito de ser, não tem como você ser uma outra pessoa que você ainda não é. Então você entra com o seu jeito de ser. E muitas das vezes, com o jeito de ser da gente, a gente ofende aquela pessoa sem saber que a gente está ofendendo. Né? A gente faz o outro, às vezes, virar as costas para a gente. Às vezes, sem a gente saber, a gente fica triste, se sente constrangido. Né? Às vezes, você está em determinado tipo de ambiente, algumas pessoas, por exemplo, por afinidade, eles se aproximam, as outras não. Né? Só pelo seu porte, pelo seu jeito de ser, você já percebe isso. Né? Então, essa percepção que a gente tem em relação a isso também serve ali como experiência nossa dessas avaliações que a gente tem que ter para a gente saber como que a gente vai lidar perante aquele obstáculo. Né? Então, tudo na nossa vida, além de ser uma aprendizagem, é obstáculo, até mesmo nas relações. E como a gente está falando do ensinamento de Jesus, e o ensinamento de Jesus está voltado assim para a iluminação do nosso coração, a iluminação da nossa intimidade, né? Quer dizer, uma vida próspera, uma vida cheia de prosperidade, de felicidade, e é um caminho a seguir. É um caminho que eu tenho que passar por ele, mas passando por ele, é importante eu passar por ele, mas sabendo. Porque é bom você passar por isso sabendo que você está sofrendo, mas sabendo por que você está sofrendo. Né? Você passando ali, às vezes, por um determinado tipo de constrangimento, mas sabendo por que você está sendo constrangido. O que fez esse constrangimento acontecer dentro do seu coração? A outra pessoa, do outro polo de relacionamento, ele não sabe o que está passando dentro da sua intimidade. Você, às vezes, tem frangalhos dentro de você, muito sensível e suscetível, né? Já constrangido pelo seu jeito de ser, mas aquela pessoa, ele não está sabendo, ele não sabe da sua intimidade. Para ele saber, ele precisa estar
mente dele assim em franco processo assim de desenvolvimento, num grau muito bem, né, elaborado, para perceber a sua intimidade, porque dentre as nossas realizações que nós temos que ter dentro do nosso ser espiritual e que a gente vai ganhando liberdade de raciocínio, é justamente essa de você começar a perceber em tão alta escala de grau de compreensão que você passa a perceber também a necessidade do outro, percebendo o sentimento interno dele. Né? Olha você ver que coisa bacana. Então isso aí, o que é isso? Né? Assim que Jesus era com a gente, ele compreendia, ele sabia que teria aquele momento do abandono. Né? Ele sabia porque ele tinha essa percepção no mais alto grau dentro dele, né? Da consciência dele. Então ele sabia, mas ele continuava fazendo o trabalho dele de desenvolvimento do amor e de resgatando aquele espírito que estava ali convivendo com ele naquele tempo com ele, né? E para que ele pudesse ali desenvolver as partes divinas que ele tinha, que Jesus já sabia, para que ele não perdesse o tempo, né, de desenvolvimento, de aprimoramento dele. No caso, quando ele foi abandonado, né, que falou para aquele discípulo que antes de que o galo cantasse 3 vezes seria, né, traído, né, mas ele mostrou para ele ali, logo depois da ressurreição, novamente a proximidade deles, mostrando ali que a missão dele está em todo vapor, no sentido de que mostrando para toda a humanidade ali, né, como que nós devemos portar em relação à proximidade que nós temos que ter para com o outro da nossa relação, né, mesmo sendo feridos, sendo traídos, abandonados, né, por poucas coisas. Quantos amigos nos deixaram por poucas coisas? Às vezes nós mesmos abandonamos alguém, alguns amigos, por pouca coisa, né? Fechamos ali a nossa compreensão, a nossa razão, perdendo o contato do sentimento daquela pessoa que a gente sempre gostou de ficar pertinho, de poder falar, aquela pessoa que se aproximava perto da gente e contava os problemas dela pra gente, né? Olha que intimidade bacana, que afinidade legal. Então Jesus mostrou isso, né? Junto com aquelas pessoas que abandonaram ele, que feriram ele, mas ele compreendia. Jesus tinha um entendimento, né, da resistência moral dessa proximidade desses irmãos junto para com ele. E é tanto assim que cada um ele portou ali como um grande irmão para cada um, ele nos dando ali, deixando desse símbolo, né, de experimentação, de experiência pela vida dele, né, como nós devemos agir quando essas situações acontecer com a gente. Então a gente sabe que todas essas situações de traição, de abandono, né, de constrangimento, elas sempre vão acontecer com a gente, sempre vão. E o elemento assim que aferidor está dentro da nossa intimidade, né? Porque o outro não está sabendo que está ofendendo a gente. O outro não está sabendo que está me constrangendo. Ele não está sabendo. Porque tinha que ter um conhecimento, uma percepção muito grande, né? Porque quando você atinge a consciência, a clareza de raciocínio de consciência, você jamais vai ofender o outro irmão. Você jamais. Aí você ganha, quando você atinge a luz da sua consciência, você ganha ali uma responsabilidade grande demais. Né? É justamente por quê? Porque agora você está o seu pensamento, o seu juízo de valor está em grande escala. Você atingiu um grau de escala de percepção e seu juízo de valor, ele cresce, ele cresceu. Então você ganhou luz na consciência. Lembro de uma passagem quando eles perguntaram, o Chico Xavier falou assim, Chico, em que tempo você vive? Ele virou e falou assim, parou, olhou e falou assim, olha, eu tenho por mim que eu vivo no tempo da minha consciência. Né? Tem aquele livro O Sinal Verde, que é coisa maravilhosa, né? Do como você se portar perante as pessoas, com as coisas, as circunstâncias, os momentos, né? De uma mente altamente consciente. Então despertar esse lado, que é a sua mente consciente, né? Você já está despertando ali o quê? Justamente
É a parte sagrada sua, da sua intimidade. Que você, meu irmão, que está me ouvindo, você tem isso dentro de você, a parte sagrada sua. Ela só está esperando você ali, é o seu tempo de despertamento da sua parte sagrada. Sempre você lembra disso, não importa a posição que você se encontra, não importa a condição que você se encontra na vida, que você faz, deixou de fazer, não importa, por exemplo, ali qual a sua classe, não importa o que você deixou de ser. Lembrando que você, meu irmão, que está me ouvindo, você é filho do Criador. Então você tem uma parte divina dentro de você, te esperando você ir. É você entrar dentro dessa parte, bater nessa porta aí. Que ela, muitas das vezes, ela vai abrir no seu coração, com seu espírito de serviço. Sempre se lembra disso, que você faz. Para você ganhar tempo no tempo da experiência material que você está tendo nesse exato momento. Porque tudo que a gente faz aqui nessa vida, né, ele é um ato de fé. Tem uma passagem muito bacana que eu até separei para poder pegar e falar, que é justamente isso, que tudo no universo, nas operações mais simples, a que a nossa existência se ajusta, é ato de fé. Olha que coisa maravilhosa. Gerando a esperança e o amor que sustentam as bases da vida. Né? Você imagina você estar numa condição, por exemplo, de um profissional. E naquela condição de profissional, todos os seus atos ali são contados. Nós temos aparelhos na nossa mente que eles são tão precisos que eles fotografam a circunstância sua, né, por um segundo. Fica na sua memória mnemônica. Então, quando você passa a compreender isso para ter aproveitamento daquele momento, né, você procura compreender o que é um espírito de serviço. Para quando você estiver, por exemplo, enganjado nesse espírito de serviço, né, colocando o seu sentimento, assim como Jesus, né, nos mostrou ali na romagem, naqueles momentos de experimentação. Você colocar o seu sentimento, né, te animando você, como animou Jesus. Então, espírito de serviço e o seu sentimento, para haver aproveitamento naqueles pequenininhos atos ali, nessa condição, por exemplo, de um profissional. Isso sem falar das outras condições, porque durante o dia, nós, muitas das vezes, nós estamos ali sobre condições na nossa vida que às vezes não paramos para analisar e perceber. Às vezes você está numa condição de um grande profeta, você está numa condição, por exemplo, ali, de um grande irmão, você está na condição ali de um grande aprendiz, mas se você não parar para aprender a ouvir, não parar para observar você mesmo, né? Você mesmo, para ver qual a condição que tem naquele momento, você está se apresentando ali dentro daquela esfera de ação que você tem no decorrer daquele dia, né? Por exemplo, na qualidade de mãe, na qualidade de pai, na qualidade de grande irmão, na qualidade de grande profissional, né? Você utilizar o seu espírito de serviço, né? usando a sua perseverança, a sua dedicação, o seu devotamento naquilo que você está fazendo, né? Você desenvolve, é certeiro o seu desenvolvimento. Né? Então, baseado dentro dessa ideia que o nosso irmão maior nos ensinou, falando assim, tudo no universo, nas operações mais simples a que a nossa existência se ajusta, é ato de fé. Olha que coisa linda. Por que falou isso? Porque algo dentro de você, né? Algo dentro de você está desenvolvendo, algo dentro de você está desenvolvendo. Olha, que o Criador colocou em você. Né? Então, tudo que você faz é aproveitoso para o seu ser espiritual. Você absorve conhecimento. Você absorve. E o conhecimento, na frente, vai vir um entendimento. Né? Vai vir um entendimento. O entendimento ele vem justamente para a sua aprendizagem. Se você passou pela experiência daquela vida que você teve, né, você ganhou entendimento. Né?
Quando você usa as palavras, você está falando de coisa que você viveu e sentiu. Então, se você viveu e sentiu, né, você está falando agora, você tem entendimento. Porque você viveu, você sentiu, você experienciou, você experimentou. Né? Você veja bem que todas as outras potências de força dentro de nós, elas estão ativas quando você está na atividade. Né? E lembrando o seguinte, que quando nós estamos em atividade fazendo um determinado esforço nosso, colocando o nosso sentimento, a melhor parte nossa, para colher a melhor parte do outro, né? Por isso que Jesus nos falou, porque para nós atermos assim, na melhor parte. Sempre se olha, porque nós temos tanta imperfeição dentro de nós que quando às vezes a gente vai olhar para o próximo ou vai falar qualquer coisa, né, a gente vem assim no nosso pensamento aquele julgamento, um julgamento assim de malícia dentro de nós, bem que julgamento de malícia. É contra isso que Jesus falou. É contra isso que Jesus falou assim, presta atenção, não julgueis. Né? Então, mas ele também ensinou como é que você tem que fazer. Então, tipo assim, olhando a melhor parte do outro, né? É uma maneira de você diminuir a intensidade desse julgamento precipitado que você já tem aí dentro da sua mente. Né? Sem você querer, você já faz um julgamento precipitado do seu irmão. Lembrando que quando nós fazemos julgamento precipitado do outro, né, vem quase instintivamente na gente, né? Está demonstrando ali justamente o que? Sua inferioridade. Porque o irmão da outra relação, né, do outro polo, ele é o irmão sagrado. Porque Jesus colocou isso no mandamento. Amar a Deus com toda a força do seu coração, com toda a força do seu pensamento, com toda a força do seu sentimento, e juntando esse primeiro mandamento ao segundo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque ele tem franco processo, igual a você, de aprendizagem também. Ele está com a mesma oportunidade sua de desenvolvimento, de resgate, de expiação. Ele está ombro a ombro, na mesma linha sua, dentro dessa realidade existencial, corporal que você está tendo, ele está na mesma linha, ombro a ombro, de oportunidade. Então, às vezes, aquela pequenininha coisa que você passar como positiva, olhando aquela boa parte daquele irmão, né? Você pode abrir a porta para ele, falando uma coisa boa em relação, às vezes com a simples palavra que você, às vezes se você ocupa uma posição boa na sociedade ou não, ou dentro de uma empresa ou não, né? Mas às vezes uma palavra sua vai contribuir ali para o êxito daquele irmão, para que ele possa triunfar ali dentro daquela perspectiva de vida que ele está tendo ali, né? Que você não sabe qual é a missão dele. O Criador sabe, mas ele está em franco processo de aprendizagem, na mesma linha, né? No mesmo ponto de partida da gente, porém em outros ângulos de desenvolvimento, né? Então, dentro da pergunta, voltando aqui, aí fala assim, qual o sentido de ensinamento evangélico? Todos os pecados, como eu falei para trás, sobre a questão que para nós ali é como se fosse equívoco, né? Quando nós ignoramos o que é certo, o que é verdade, e se afetamos ou não aquelas pessoas, então a gente comete equívocos, né? Antigamente falando, você cometeu pecado disso, é pecado daquilo, você fala, meu Deus, cometi pecado, mas como é que eu vou fazer? Né? Quer dizer, enquanto você não atingir ali a sua consciência em relação do verdadeiro sentido da vida, a verdadeira importância das pessoas na sua vida, a verdadeira importância do Criador, né, na sua vida, enquanto você não sentir isso no seu coração, né, para que você possa aceitar no seu coração que quando você estiver relacionando com o Criador, né, você está justamente o quê? Desenvolvendo no seu coração certas potências de força, que é da mais alta consideração que você tem que ter, né, no seu relacionamento para com o Criador. Né? Para que você possa descobrir nesse relacionamento para com o Criador, justamente ali a vontade dele, a seu respeito. Né? Então, essa alta consideração que você tem que ter ao Criador, você tem que também ter para com o outro na sua vida. Alta consideração. E geralmente
no convencional, nós temos a consideração com aquelas pessoas que afinam com a gente. Por convenção, né, nós afinamos com aquelas pessoas que afinam com a gente. Não é assim? Mas quando a gente começa a aprender o ensinamento de Jesus, a gente agora vai aprender ali, ter afinidade com os pensamentos de Jesus. Se eu quero ter afinidade com o pensamento de Jesus, com os anjos de luz que trabalham, as caravanas de luz, os grandes cooperadores do universo que estão por toda parte nesse momento, estão lá nos hospitais, nas casas de detenções, estão ao lado dos leitos, nos lares, passando força e coragem para uma mãe, às vezes, para um pai, às vezes, que perdeu o trabalho, para uma mãe, às vezes, que está fraquejando, para um pai, às vezes, que está fraquejando. Estão a todos os momentos insuflando ali a força e a coragem, o bom ânimo, a disposição nova nasquelas mentes, para que elas continuem ali, para que possam vencer os obstáculos ali que estão submetidos a eles. Então, a importância que é dessa aceitação no nosso coração em relação a essa alta consideração que nós temos que ter com o Criador e para com o outro da nossa relação. Esse é um dos maiores deveres que nós temos que ter. Né? É por isso que fala assim, dever moral. Ela está associada justamente a isso. Mas voltando aqui nessa parte, nessa pergunta, para a gente, né, compreender, qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados serão perdoados, menos os que cometeres contra o Espírito Santo? Né? É uma questão assim, que muita gente gostaria de aprender. Mas espera aí, como é que eu vou afetar, né, o Espírito Santo? Então, a resposta. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Olha que coisa linda. Então, todo ser vivente, todo ele, todos vocês, meus irmãos que estão me ouvindo, né? Tem a centelha do Espírito Santo dentro de você, esperando o seu toque, para que possa você chegar nesse ponto aí, de se revelar através das suas realizações que você vai ter, e as chances que você está tendo na sua vida corporal. Né? Aí você que está me ouvindo pode falar, se parar e pensar assim, oh meu Deus, mas espera aí, mas até hoje eu não fui isso, eu não fui aquilo, eu não consegui fazer isso, eu não consegui me mudar em nada, eu não consegui mudar meu sentimento, meu pensamento em relação a essas coisas. Como é que eu vou fazer? Mas é o que vai contar, né? Dentro da sua lavoura, do seu bem. É nesse momento daqui para frente, agora, né? A qualidade do seu espírito de serviço que você vai aplicar dentro daquilo que você está fazendo nesse momento. Você que está me ouvindo dentro do seu lar, ou nas ruas, ou dentro do seu trabalho, né? É como se você zerasse tudo, iniciasse novamente daqui para frente. Você imagina, no decorrer do dia de hoje, você já começa a pensar sobre isso. Né? Os grandes trabalhadores, né, dos livros psicografados que a gente sempre estuda e tudo, ele fala que já pensar no bem, você já está começando a melhorar. Né? Você pensar no bem. Porque tem uma passagem no livro do Pensamento e Vida, fala assim, que justamente sobre a questão, em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha que coisa que traz para o nosso pensamento, nos obriga a pensar com mais propriedade. Né? Então veja bem, se nós somos filhos do Criador, né? E os mentores, nós temos notícia que nós somos ligados por fios invisíveis, porque nós somos obras do Criador, e todos nós temos os nossos dotes, todos nós temos ali as nossas potências de forças, os nossos talentos, dons dentro de nós, todos nós temos. Né? E justamente para desenvolver, porque essa é a vontade do Criador. Né? Essa é a vontade do Criador a meu respeito. Então, como que eu estou, por exemplo,
em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, né? É justamente sobre essa questão dessa minha afinidade, né? Eu vou me sintonizar. Mas quando que eu posso saber, por exemplo, que eu entro nessa sintonia, nessa frequência? Como que eu vou poder ali saber que nós somos sempre em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, né? É naquele momento, por exemplo, quando eu falei lá para trás, quando você está sobre a condição daquilo que você está fazendo e está colocando o seu sentimento na sua frente. Então você, sem saber ali, né, você imagina, se você, por exemplo, se você estiver sendo um pai, por exemplo, que você está fazendo todos os seus deveres para com seus filhos, com sua esposa, né? Você imagina milhares de pais, independente de tempo e espaço, estão naquela atividade que você está tendo. Não é assim? Então, se você é a soma de muitos, você realmente o quê? Está recebendo também, através do esforço e da dedicação desses milhares de pais ali, né? A força necessária que você precisa. Tem hora que, quando a gente está dentro dessa ideia que eu estou revelando aqui, que o próprio Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, quando a gente está exercendo está sob essa situação, né, nessa condição, às vezes a gente ganha uma força assim que, assim, você nem sabia que tinha essa força e tal, mas essa força está chegando em você, pelas leis da afinidade, pela lei da frequência vibratória, né? Então você imagina você, quando você estiver melhorando o seu coração e compreendendo agora que aquilo que você faz, né, tem uma grande importância para o movimento do progresso do mundo. Não é? Quer dizer, o mundo ele expressa a força dele, né, nas experiências. Observa, você vê o Criador. O Criador, ele tudo no planeta faz a vontade do Criador. Ele ama a diversidade. O amor de Deus, ele expressa na diversidade. Olha, então quando eu saio, por exemplo, da minha raia de afinidade, que até então me comprazia naquela afinidade que eu tinha, e começo a buscar uma afinidade mais ampla na minha vida, né? Para que eu possa ali criar um elo com uma afinidade que é do Mestre Jesus e dos seus grandes colaboradores que tem dentro do universo, igual deu o exemplo, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, milhares e milhares de irmãos que trabalham no bem, né, se encontram trabalhando nos asilos, nas creches, aqueles irmãos nossos que estão lá na cadeia, aqueles nossos irmãos que estão lá na segurança pública, aqueles nossos irmãos que estão lá liderando o nosso país, que precisa da nossa... que está ali com todo o seu raciocínio, com toda a sua equipe, com todo o seu bom coração, tentando fazer o melhor, né? E que milhares e milhares e milhares de irmãos que se encontram a serviço do bem, eles estão nesse momento. Os trabalhos dele é antissegundo. Você imagina se você estiver nessa atividade, chama atividade, né, de aproveitamento, né? Que você estiver refletindo essas mentes em você. É por isso que nós ganhamos força, né? Se a gente pensar direitinho, olha, quando uma pessoa vira perto da gente e fala assim, você tá praticando esporte, jogando a bola, fazendo isso, fazendo aquilo e tal, fala, não, estou fazendo caminhada. Aí aquela pessoa que não está acostumada a fazer caminhada, não, é muito cansativo, não sei o que é, mas é o contrário, quando você faz caminhada, né, é óbvio que dependendo da idade, precisa de um aconselhamento médico, né? Nós temos sempre ali nós necessitamos do aconselhamento médico quando às vezes a gente não está acostumado a fazer aquele tipo de exercício e dependendo da idade e do problema que cada um tem, né, precisa do aconselhamento médico para saber o tempo certinho de caminhada,
ida e volta, né? Mas, no geral, quando a gente faz uma caminhada, por exemplo, o que a gente ganha depois como consequência da caminhada? Nós ganhamos o quê? Disposição, bom ânimo, né? Mas você acha que veio de graça? Então, naquele exato momento que eu faço ali com todo o meu espírito de serviço, já compreendo que aquela atividade ali é para a minha saúde, né? Eu entro em conexão pela lei da sintonia. Não é assim? Então, quando a gente começa a descobrir o ensinamento de Jesus na pauta, né, das experiências do dia a dia, a gente traz no coração da gente um alento no coração da gente tão grande, né, que a gente para pensar, puxa vida, meu Deus, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Agora compreendo quando me veio aqui na minha mente aquela pessoa que estava sendo carregada na praia, viu suas marcas dos pés dele na areia da praia, né? Que ele estava sendo sustentado. Nós todos somos sustentados pelo Criador, né? Mesmo quando a gente pensa que está naquela solidão, né? Mas nós estamos sendo amparados pelo Criador. A todo momento o Criador nos ampara. O que está precisando é que nós acreditemos na verdade do Mestre Jesus, né? Que todos nós, né, por efeito de soma de muitos, e como filho do Criador, nós somos fadados, né, a ser felizes. Nós somos fadados ali a nossa felicidade. Experimentar assim determinados prazeres, mas é do espírito. E quando a gente começa a compreender isso, a gente vai entender a importância que é quando a gente começa a ter êxito, triunfo sobre nós mesmos, né? Então, um dos maiores triunfos nossos que a gente possa ter é quando a gente começa a vencer nós mesmos. Então, esse é uma das maiores vitórias. Quando você tiver, por exemplo, já percebendo suas reações, né, de insatisfação, já percebendo suas reações de intemperância, quando você já estiver percebendo suas reações, né, aquelas reações bruscas, né, que assemelham aquelas reações animais que você está tendo. Às vezes, não precisava daquela reação, mas como você ainda precisa de situação para que você possa ali ter reações bruscas. Então, quando você está submetido a um determinado tipo de situação, aí vem aquela reação em você muito brusca, né, que você, quando já deu, você já falou, já fez isso, fez aquilo, mas depois vem aquela amargura dentro do seu coração. Você não poderia ter agido daquela forma. Então, meus irmãos, o grande triunfo é quando você constata isso dentro de você. E já nesse caminho, do seu caminho de vencer você mesmo, né? De ter o triunfo, o êxito, né? Para que você possa conquistar ali a sua força. Como eu iniciei aqui, contra o nosso ponto de início da nossa vida, né? Nós temos ali séculos e séculos de sombras dentro da nossa intimidade. Então, contra isso, né, nós vamos percebendo pelas oportunidades que a gente vai tendo, porque tem situações que nós não vivemos ainda. Então, quando você está no calor daquele tipo de situação, você vai ter um determinado tipo de reação, é que você vai perceber você, né? Então, nessas percepções e que você estiver vencendo você, pô, graças a Deus, eu passei por aquele ponto, eu percebi em mim que eu tive aquela reação, mas eu consegui administrar meu ímpeto. Eu consegui administrar em mim essa reação. Algo dentro de mim está falando para que eu não haja dessa forma, para que eu haja na indiferença e tal, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que triunfar. Eu tenho que ter êxito em mim. Eu tenho os meus triunfos, as minhas vitórias dentro de mim.
Não é assim quando a gente sente, quando a gente põe a mão no diploma de faculdade, né? Quando a gente faz um outro curso acima da faculdade, a gente põe a mão, a gente, puxa vida, aquele, né? Aquele ali foi um exemplo ali da sua dedicação, da sua perseverança, da sua luta. É lógico, né? Que na medida que você vai compreendendo que você tem mais proteção do alto, né? Você vai também aprender a agradecer a proteção do alto. Aí naquele momento ali, você triunfou sobre aquela questão. Você triunfou sobre aquele plano que você tinha, aquela meta que você tinha. Aquilo é um tipo de triunfo. Mas esse triunfo que eu estou te falando aqui, ele é um triunfo ali de você mesmo para com você. Para que você possa alinhar ali você, né, com essas leis que você traz no seu aparelho consciencial. Então essas leis que nós trazemos dentro da nossa consciência, né, nós começamos agora a acionar essas leis a nosso favor. Né? Quer dizer, nós buscamos compreender os ensinamentos do Mestre Jesus e começamos agora a ter as pequenininhas vitórias dentro do nosso coração. Né? Você imagina você suportar uma ofensa, né? E seu tempo que vai ser contado pela sua mente, que vai absorver na sua memória mnemônica, o seu tempo, às vezes é diante de segundos. Você vai ali, justamente o que era, deixar cair ali a sua paciência, e naquele exato momento ali, você jogou tudo por terra, aquilo que você estava construindo no seu coração, na sua reação brusca que você teve. Mas você imagina se você tiver uma reação ao contrário. Aquela pessoa falou, né? Às vezes te ofendeu e tal, pá, né? Mas você, dentro do seu coração, de sua mente, você sabe que aquela pessoa, ela não está naquele nível de consciência, como fala o livro dos Espíritos. Né? Ela ainda não atingiu o nível de consciência. Você olhando para a aparência dela, você cria uma expectativa daquela pessoa ali. Não, aquela pessoa tem uma consciência, né, muito grande. Né? Cria essa expectativa na gente. Né? Mas espiritualmente ela não tem esse nível de consciência ainda, porque ela não atingiu esse nível de consciência. Porque quando atinge o nível de consciência, né, ela jamais falaria com você, jamais ofenderia você. Né? Então tem uma passagem que fala assim, sobre a questão do êxito seguro, né, que fala justamente o seguinte: o êxito seguro, ele não é de quem o assalta, né? Porque no convencional, né, é quem o assalta que teve êxito, não é assim? Mas o êxito seguro é daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Né? Então, a paciência, né, quando a gente fala da paciência, ela se refere justamente à esperança. Esperança é saber esperar. Né? Você imagina que você está se propondo algo, mas você está sabendo esperar? Mas de qual maneira? Você está sabendo esperar? Trabalhando. Você vai desenvolvendo ali a sua força da paciência. Então esse trabalho, esse caso que eu estou dando o exemplo, que é você administrar suas reações, né? Nós administrar, para a gente conseguir as vitórias dentro dos pequenos relacionamentos que nós temos, de cada dia que Deus nos faculta, né? Você vai começando a experimentar as suas pequenas vitórias. Ninguém está vendo, mas você está ganhando a força. Você está ganhando a força aqui e no seu coração. Isso vai te alinhar, você. Porque com seu espírito de serviço, dentro daquilo que você está se propondo a realizar na sua vida, né? Usando a sua dedicação, sua perseverança, a sua abnegação, o seu engajamento dentro do seu bem que você está fazendo com o seu espírito de serviço, e colocando sentimento naquilo que você está fazendo, como aquele sentimento que animava Jesus, que você também tem dentro de você, né? Para você ter aproveitamento espiritual. Né? Você vai vencendo você.
E toda vez que você perceber assim, não, eu tenho afinidade com fulano, afinidade com cigano, mas com fulano não tem, não tem. Mas você imagina que você conseguir afinidade com aquela pessoa que você não tem. Agora você está caminhando para ter afinidade com Jesus. Né? Porque afinidade com o Criador, né, Jesus mostrou como que é essa afinidade. Ele tinha afinidade com o Criador. Ele tanto assim que ele não escondeu por falar de toda a grande família que é a humanidade. Ele falou assim, olha, vocês não estão entendendo. Eu não faço a vontade, a minha vontade. Eu faço a vontade do meu Pai. Então, ele tinha afinidade com toda a grande família universal. A grande família que é da humanidade. Né? Então, o que é o certo? O certo é quando eu faço o certo para você, ou o que é o certo quando eu faço o certo que é o certo de Jesus? Né? Então, eu vou parar para pensar o que seria afinidade na minha vida. Buscar essa reflexão dentro do meu coração. Puxa vida, eu gosto muito de ter afinidade com aquela pessoa, mas o outro também, eu preciso aprender ali a desenvolver a minha afinidade para me ter mais força espiritual. É por isso que eu usei as palavras lá para frente, na alta consideração, na sua alta consideração que você tem para com o Criador, na sua alta consideração que você tem que ter para com o outro. É muito importante para o seu aproveitamento espiritual. Meus irmãos, que Jesus ilumine todas as suas vitórias, todos os seus triunfos que vocês tiveram, né? E vão ter ainda sobre vocês mesmos. Porque todos nós que estamos aqui, nós somos devedores das leis espirituais. Todos nós. Então, quando nós começamos a ganhar terreno dentro do nosso coração, nós vamos construindo dentro de nós para chegar nesse ponto que foi falado aqui sobre a questão que o livro Consolador, na pergunta 303, falou para a gente, sobre a questão que novamente eu vou falar, que é muito importante. Aquisição do conhecimento espiritual. Olha que coisa linda. Não é assim? Quando você, por exemplo, tem o conhecimento passeado nas suas experiências, né? Você teve uma aquisição. Veio uma ideia na sua mente agora. Essa ideia, ela vai ficar como se fosse um núcleo de pensamento na sua mente. Por quê? Porque você foi somado a você pela sua experiência que você passou. Então, pela aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção dos deveres, dos nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Santo, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Meus irmãos, Jesus abençoe todos vocês que estão me ouvindo. Que a luz de Jesus possa iluminar cada mente, cada coraçãozinho de vocês aí que estão me ouvindo. Que eu poderia que nessas pequenininhas palavras que foi extraída aqui dos ensinamentos, possa ter ajudado vocês. Então vou terminar aqui com a minha prece, mentalizando a toda a grande família, e a todos vocês que estão me ouvindo, né? E todos aqueles que não estão me ouvindo também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, meu Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, meu Deus, mas livrai-nos do pecado e de tudo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai Jesus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai Santíssimo, com esta prece, eu ofereço, meu Deus, para todos os meus irmãos, Senhor, que se encontram nesse planeta. Para todos os meus irmãos que passam por esse processo que nós estamos todos passando, Senhor, que é justamente o processo, Senhor, da precaução. Ampara-nos a todos nós nesse momento, Senhor, de fragilidade. Amparar e proteger nossos irmãos, Senhor, que se encontram nos leitos dos hospitais, nossos irmãos médicos,
Amparar e proteger nossos irmãos que se encontram nos asilos, nas creches, nos manicômios, nos presídios, nas casas de detenções. Abençoai todas as famílias, todos os lares, meu Deus. Põe a bênção, Pai da infinita bondade, nos nossos colegas de ideais. Amparar e proteger aquele, Senhor, que nesse momento está passando pelos problemas de saúde. Amparar e proteger, Senhor. Revigorai as forças desses meus irmãos, Senhor. Que a luz de Jesus possa estar brilhando no caminho de todos os meus irmãos, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado.